E aí, pessoal, como é que vocês estão? A gente está evoluindo bem rápido, né? Vocês viram que a gente começou clique, clique ali, comprando domínio, fazendo todas as configurações. E hoje a gente já está aqui na parte de copy. O que seria copy? Vocês vão ouvir muito falar de copy criativo. Pessoal, copy é o texto do nosso anúncio. Então é uma coisa ali que é muito importante para fazer o nosso potencial cliente clicar e comprar o nosso produto ou serviço. Então, vamos aprender a trabalhar ali com a copy. O que acontece? Hoje, quem me conhece, quem me acompanha já no meu Instagram, sabe que eu trabalho geralmente com nicho black, ok? E no nicho black, a gente tem várias regrinhas que a gente precisa se atentar ao criar uma copy. E quando você sabe criar uma copy de nicho black, você vai saber criar uma copy para qualquer tipo de nicho. Então isso aqui é o legal da nossa mentoria. A gente está trabalhando sempre com os extremos. E quando a gente consegue vender nicho black, nós conseguimos vender o que a gente quiser, ok? Bora para a tela para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso. Beleza. Aqui, pessoal, temos algumas regrinhas de copy, certo? E a gente vai começar a exercitar essas regrinhas agora, tá? Então, algumas coisas vão confundir um pouquinho a mente de vocês, isso é normal e natural, por isso que essa aula é obrigatória que você faça a tarefa de casa. No final dessa aula você vai ter sim algumas tarefas de casa e eu preciso que você faça e apresente essas aulas pra gente, tá bom? Então vamos lá. Aqui, antes da gente começar a ler as copies, a gente vai ver um pouquinho aqui das regrinhas. Essas são as principais regras que a gente precisa seguir, tá? Então, primeiro de tudo, não podemos prometer, tá? Ou seja, no nosso texto não pode haver nenhum tipo de promessa. Não podemos exigir algo do nosso cliente, faça isso, faça aquilo. E não podemos também perguntar diretamente. Seguinte, pessoal, essa primeira regrinha aqui, ela é uma das mais fortes. Mesmo que você esteja trabalhando com nicho white, o que é nicho white? É um produto ali que é tranquilo de trabalhar no Facebook, né? Que não tem relação com bloqueios. Mesmo que você trabalhe com nicho white, isso aqui é totalmente proibido, ok? Então, jamais devemos prometer algo para o nosso cliente através da copy. Exigir algo e perguntar diretamente não vai fazer a sua campanha cair de imediato. O que vai acontecer? A sua campanha ela vai veicular para menos pessoas e vai se tornar mais cara. E também tem outro detalhe, quando você infringe alguma das regrinhas 2 ou 3, o seu anúncio vai passar para uma análise pessoal mais rapidamente. Por quê, Caetano? O que seria essa análise pessoal? Seguinte, fica totalmente inviável de o Facebook analisar todas as campanhas pessoa por pessoa. Ele não tem funcionários suficientes para fazer isso. Então, em primeiro plano, a análise é feita através de robôs, ok? E quando você infringe essa primeira, o robô já identifica e derruba a tua conta de anúncio de imediato, ou derruba o teu anúncio, ok? Então, nem tente fazer isso aqui. Quando você infringe a 2 ou a regrinha 3, aquele robô entende que você ali cometeu algum erro e ele vai chamar a atenção para o teu anúncio. Ele vai dizer, opa, funcionário do Facebook, presta atenção nesse anúncio aqui porque ele tem alguns erros. E aí, naturalmente, o teu anúncio vai passar para uma análise mais rapidamente. E quando o teu anúncio passa para uma análise de uma pessoa e você está trabalhando com nicho black, a pessoa vai ver que você está fazendo coisas que o Facebook não gosta muito. E aí, a possibilidade de o teu anúncio cair, de você levar um bloqueio, é maior, ok? Então vamos lá, vamos se atentar a todos esses detalhes. O ideal é que a gente não infrinja nenhuma dessas regrinhas, ok? Aqui eu botei algumas palavrinhas que não devemos utilizar, são palavras ali que o Facebook não gosta muito, tá bom? E vamos para o primeiro exemplo. Exemplo 1. Quer emagrecer 5 quilos em um mês? Conheça esse novo composto de chegar ao Brasil. Então, nesse momento, o que é que você vai fazer? Você não vai continuar assistindo a aula, você vai dar um pausa a aula por 2 minutinhos, analisa essa copy com base nas regrinhas. E aí você vai votar. Caetano, eu acho que ela infringiu a 1, a 2 e a 3. 1, a 2 e a 3. Beleza, depois de você ter votado, você vai dar um play na aula e aí você vai ver o resultado, ok? Então, a partir desse momento, pausa.
porque agora quando você voltar já vai ter o resultado. Pausou. Vamos lá, voltando. Vamos ver se a sua análise dessa copy foi correta. Seguinte, olha aqui o que a gente tem de cara, pessoal. Quer emagrecer 5 quilos em um mês? Isso caracteriza, tá muito claro que tem aqui o quê? Uma promessa. E, além disso, é uma promessa temporal. Eles aqui em um mês. Então, isso aqui o Facebook odeia. Esse seria um gatilho aqui para o Facebook, para o próprio robô derrubar a tua campanha de cara, certo? Então, primeiro de tudo, tem uma promessa, tem um item 1. Vamos ver se ele infringe mais alguma coisa? Olha aqui, quer. O quer, ele tem um sujeito, né? Então, mesmo que o sujeito esteja oculto, né? Você quer, mesmo que o sujeito você esteja oculto, tá claro que aqui está em primeira pessoa, certo? Então, não podemos também, não devemos, né, perguntar diretamente para o nosso cliente. Então, aqui seria uma pergunta direta, o quer, certo? Então, seria também a regrinha número 3 que foi infringida, ok? Outro detalhe, pessoal, conheça esse novo composto que acaba de chegar no Brasil. Conheça, conheça, conheça. Isso, mesmo que seja ali um pouquinho leve, caracteriza uma ordem. O robô pode entender isso como uma ordem. Então, o ideal seria a gente evitar. Então, no exemplo 1, a gente infringiu todas as regras possíveis na copy. E aí, acertou? Show de bola. Vamos para a próxima, então. Exemplo 2, mesmo processo, pessoal. Pode pausar já de agora, que agora eu já vou passar o resultado dela, tá? Já viu o resultado dela? Com esse novo segredinho que está mudando a vida das famosas do Brasil. Novamente o já, né? Ele está falando diretamente com a pessoa, pessoal. Então ele tem aqui, ele infringe, né, a regrinha número 3. Já viu o resultado da L, ok? Conheça o novo segredinho que está mudando a vida de famosas do Brasil. Ó, novamente o nosso amigão Conheça, né, que foi o responsável por infringir ali a regra número 2, ok? Então nessa copy a gente teria aqui esses dois erros no caso, ok? Legal. Exemplo número 3, vocês já sabem o que devem fazer, pausa. Resultado, novo composto é liberado no Brasil e vira febre entre famosos. Nesse primeiro caso aqui, pessoal, não tem nenhum tipo de problema, tá? Em nenhum momento a gente prometeu nada para o nosso cliente, em nenhum momento a gente pediu para ele executar nada, em nenhum momento a gente falou em primeira pessoa com ele. Porém, olha o que a gente achou aqui, ó. Clique abaixo para saber mais. E o erro, pessoal, tá justamente aqui, ó. Clique. Clique. O clique é o quê? Execute uma ação. Ou seja, a gente está exigindo algo do nosso cliente, né? E isso seria a regrinha número 2. Ok? Acertou? Show de bola, tá no caminho certo. Não acertou? Não tem problema. Você vai exercitar isso aqui muito. É totalmente necessário que você exercite além da aula. Esse é o tipo de aula que você não aprende assistindo só uma vez, tá? Por quê? Porque a língua portuguesa, ela tem muita interpretação. Então você pode às vezes achar que uma coisa é uma coisa, mas na verdade é outra. Então a gente tem que analisar com cuidado, tá? Exemplo 4, bora direto pro resultado, ó. Então pausa aí. Novo composto é liberado no Brasil e vira febre entre famosos. Para conferir, basta clicar abaixo. Observem que nesse momento eu utilizei uma condicional. Então, em nenhum momento eu disse clique. Eu disse que para conferir, basta clicar abaixo. Esse para conferir, ele dá uma condicional. O meu cliente só vai clicar se ele quiser conferir, tá? Então, quando nós utilizamos a nossa condicional, nós podemos ali ter uma ordem camuflada, ok? Então, o exemplo 4 aqui é um exemplo de copy que estaria totalmente dentro dos padrões requisitados pelo Facebook, ok? Vamos lá, exemplo 5. Exemplo 5 ali é um pouquinho chatinho, ó. Novo medicamento é liberado para controle de peso e faz sucesso entre as mulheres. Quer conferir? Clica abaixo. Seguinte, vou até falar com vocês aqui um detalhe. O que acontece? Um novo medicamento é liberado para controle de peso. Muitas pessoas acham que esse liberado para controle de peso seria uma promessa. Mas, pessoal, em nenhum momento a gente disse aqui para o cliente,
compra que você vai perder peso. Não, nós simplesmente deixamos claro, né, o motivo de o medicamento ter sido criado. Ele foi criado para controle de peso, mas em nenhum momento a gente disse que se você tomar, você vai perder peso com ele. Então, entendeu aí a diferencinha que tem? É simplesmente interpretação, tá? Então, voltando aqui para a tela do computador. Ok. Novo medicamento é liberado para controle de peso e faz sucesso entre as mulheres. Então, nesse primeiro caso, não teria promessa. Mas tem o que, pessoal? Tem a palavra medicamento. Ó, e aqui em cima está dizendo que essa palavra é proibida, ok? Então, muito cuidado com essa palavra. Então, nesse caso aqui, não tem promessa aqui, tá? Vamos ver o resto. Ó. Quer conferir? Clica abaixo. O que acontece? O quer conferir está em primeira pessoa, não podemos. E o clica abaixo caracteriza uma ordem. Então, pessoal, aqui a gente teria, né, as duas infrações do número 2 e número 3. Ok? Deu para entender essa sacada, pessoal, do controle de peso? Então, sempre que a gente quiser fazer uma promessa e quiser fazer com que essa promessa passe no Facebook, a gente vai jogar a nossa copy em forma de notícia. Novo medicamento é liberado para controle de peso. Novo medicamento causa bons resultados em famosas, sempre em terceira pessoa. Jamais dizendo que aquele produto ou serviço vai trazer resultado para o cliente que está lendo o anúncio. Nós podemos dizer que ele trouxe resultado para terceiros, jamais que vai trazer para quem está lendo, ok? Então, o exemplo 5 infringiu o 2 e o 3. O exemplo 6, pessoal, olha aqui, ó. Analisem o exemplo 6, pausem e depois voltem, tá? Voltando, mulheres estão economizando tempo e gastos com composto natural que chegou ao Brasil. Em nenhum momento houve alguma promessa. Ela disse que mulheres estão economizando tempo e gastos. Ela não disse aqui que você vai economizar tempo e gasto, ok? Então não tem promessa nesse caso. Não tem primeira pessoa, porque ele falou mulheres, ou seja, não está falando diretamente com o cliente. E não tem ordem, legal? Então, esse seria aqui um exemplo de uma copy que estaria ali totalmente dentro dos padrões, certo? Beleza, pessoal, a gente aprendeu aqui e agora você vai necessitar exercitar isso aqui em casa. A tarefa de casa que eu vou passar para vocês dessa aula vai ser criar 3 copies totalmente diferentes dessas e que estejam também dentro dos padrões abordados na aula. Mas calma aí que a aula ainda não acabou. O nosso anúncio ele é composto de copy, que é o nosso texto, título e criativo. Então a gente precisa ali aprender a criar o nosso título, certo? Como que eu geralmente crio um título? Eu crio um título com base na minha copy. O título, pessoal, é uma frase curta. Ele chama a atenção no nosso anúncio. Por quê? Porque geralmente o nosso título é em negrito. Então vamos lá. Vamos criar um título com base nessa copy aqui, tá? Com base nessa copy eu pegaria aqui, ó. Segredinho tem mudado a vida de famosos. Legal. Peguei um trecho da minha copy que chama a atenção para as pessoas, né, e deixa claro o que eu quero passar, o que eu quero transmitir na minha copy. Então, esse seria um exemplo de título, tá? Vamos pegar só mais um para ficar claro aqui para vocês. Vamos criar só mais um título aqui, ó. Título com base na copy 4. Novo composto está liberado no Brasil e vira febre entre as famosas. Então, aqui poderia simplesmente ser assim, ó, novo composto é liberado. Tá aí outro título pra gente. Legal? Então, dessa forma que a gente começa a construir o nosso anúncio, tá, pessoal? Então, a gente se vê aí nos próximos módulos do nosso curso, beleza? Espero que vocês tenham entendido tudo bonitinho. Se não entendeu, a qualquer momento você pode tirar dúvidas diretamente comigo e com a nossa equipe, ok? Um abraço e até mais.